Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo. Nesta semana, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco para comentar um pouco mais sobre a palavra de Deus que está na Bíblia, essa palavra que é viva e eficaz, como ele diz, e como nós também já vivenciamos, aprendemos, né? Então, pastor Sérgio, muito obrigada por estar conosco novamente. É alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo. Quero dar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos os telespectadores que hoje nos acompanham aqui, nesse programa que tanto tempo está no ar e sempre nos dá um renovo cada vez que a gente vem até vocês para falar das coisas do Senhor, nosso Deus, do Criador de todas as coisas. E espero que nesta noite, né, o Senhor abençoe ricamente os assuntos, os temas que vamos abordar, que seja de grande proveito a todos. Amém. A gente assim espera também, né? Porque realmente é um momento de muita alegria, de muito aprendizado, crescimento, nessa busca espiritual tão necessária sempre, né? Hoje e sempre. E eu gostaria de começar perguntando para o pastor, pedindo que explicasse um pouco sobre o que diz lá no livro 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 16, onde o rei Davi pergunta, não é? Ele diz o seguinte: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? E eu lembrei, né, que em outra passagem diz que o Senhor diz que em minha casa há várias moradas, existem várias moradas na casa do meu pai. Então essa pergunta do rei Davi, hoje a gente ainda se faz, não é? Quem sou eu, Senhor? Né? E claro, ele complementa qual é a minha casa. Então o senhor poderia nos explicar isso? Sim. Veja que nesta ocasião, porque é uma palavra do Velho Testamento e a gente precisa fazer um referencial ao momento em que o povo de Deus e Deus estavam passando naquele momento, qual era a situação. Então, Davi era de uma família simples, né, do interior, né? Não era da capital Jerusalém, era da cidade de Belém, e ele se achava o menor da sua casa, o mais esquecido, não vou dizer desprezado, mas porque geralmente um pai e a mãe ama a todos, né? Mas ele não era aquele ícone familiar na educação, no porte físico, que naquela época dava muita importância a essas coisas por causa da guerra, né? Então, a escolha de Deus recaiu sobre Davi. E ele se achava pequeno, ele se achava despreparado para a grande comissão que estava sobre seus ombros. Isso mostrava que a escolha de Deus havia sido bem feita, porque ele se achava incompetente, humilde, simples e não merecia o que recebeu de Deus. Então, ele chegou na presença de Deus para demonstrar a singeleza do seu coração e a sua humildade, para magnificar o nome de Deus, que fez uma escolha talvez sem ele entender por quê. Mas estava dizendo... Injusto eu? Tem certeza que é eu, né, que o senhor quer? Será que não era um outro Davi de uma outra cidade, né? Sim. Mas não, era ele mesmo o escolhido de Deus dentre 8 irmãos, né? Ele foi o escolhido por Deus, o que fazia as coisas mais desprezíveis no serviço da casa, que cuidava das ovelhas, que não era uma pessoa treinada na educação da época como os outros seus irmãos, e não tinha uma postura como os seus irmãos tinham, então até
A prova é que o profeta foi olhando um por um dos seus filhos, e quando chegou no 8º filho, que era aquele inexpressivo, segundo a família, e segundo até os amigos ali da família, para surpresa de todos, o profeta recebeu de Deus e disse: este é o homem que eu escolhi, homem segundo o meu coração, e que vai fazer toda a minha vontade se cumprir. Talvez dentre eles fosse o que tivesse o coração mais livre, digamos assim, né? De tantas coisas. Sim, porque Davi foi preparado em toda a sua vida para não participar do primeiro mundo, nem do tráfico social. Ele viveu nos campos com as ovelhas. E o modismo social e econômico, e seja político da época, não interferiu no seu coração, né? Mas sim aquela solidão operacional do seu trabalho, que era só ele com os animais, né? E talvez assim foi uma oportunidade dele se apegar a Deus e conhecer Deus, porque ele tinha que falar com alguém. E ele falou com Deus, e falou com a pessoa certa. E recebeu a fé necessária em seu coração por conhecer esse Deus. E então, o que um homem precisa para ser um grande servo de Deus é só humildade. E ele tinha de sobra isso, né? Para receber, digamos, uma direção de Deus, a gente tem que estar aberto para isso também, né? Para saber qual é o nosso lugar. Veja bem, Davi era uma pessoa psicologicamente assim, bem diferente de tudo que a gente vê na vida natural. Ele nunca se impressionava com o presente do autor. Ele só se impressionava com o autor. Então o presenteador era valorizado, não o presente, né? Sim. Então, isso é um sinal de que a pessoa tem uma percepção correta da divindade e da dependência dele, desse Deus. E essas são as pessoas preparadas para serem usadas tremendamente por Deus. Não é porque eles são maior que os outros. Não, porque eles têm uma consciência de que não são nada e dependem desse Deus. E também, né, se colocam à disposição, tem um coração mais humilde, né, que recebe e se, digamos assim, como o senhor disse, né, tem humildade de atender a esse chamado, de buscar, de compreender e também fazer a vontade de Deus, não é? Sim. Bem, pastor, e o que significa então essa outra parte onde Deus diz, que Jesus diz que na casa do meu pai existem várias moradas? Sim, isso já é outra coisa. Aí já temos que pular para um outro extremo, porque essa é uma palavra do Novo Testamento também, né? Como também aquela de Davi se refere, de uma forma ou de outra, liga-se com a graça com o Novo Testamento. Mas, onde é a casa de Deus hoje na terra? Segundo o relato do Espírito Santo na palavra do Novo Testamento, Deus escolheu um templo para morar. E esse templo somos nós, os regenerados, escolhidos e regenerados de Deus, os cristãos. Deus, depois do batismo, depois do nascimento espiritual, Deus se dispensa em forma de espírito e vai habitar dentro do homem em seu espírito humano. Ali é a morada de Deus. Por que diz que meu pai muitas moradas? É porque ele mora em milhões e milhões de pessoas, né? Ele mora no nosso espírito humano, né? Porque a gente tem que compreender que nós somos espírito, alma e corpo, o homem, é tripartido. E a morada de Deus é numa das partes em que o homem tem, que é seu espírito humano, que é a única faculdade que o homem tem, que pode se comunicar com Deus, ter comunhão com Deus, é o espírito dele. Com a alma isso não acontece diretamente, nem com o corpo, somente com o espírito. Então, na casa de meu pai,
tem muitas moradas, porque ele mora em todos os corações de geração em geração, que são os que têm fé e os que são regenerados, os que são feitos filhos de Deus. Então, nós que cremos somos moradas de Deus. De Deus. Olha só que incrível, Exato. né? Quem diria, né? Que dentro de seres assim tão miseráveis como nós somos, né? Deus se dispensa e habita dentro de nós. É maravilhoso. E é justamente por essa debilidade e fraqueza é que Deus aprove a Deus escolher esse caminho para nós, para que a glória de Deus se manifestasse. Ok. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com mais umas perguntinhas. Amém. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e eu gostaria de convidar as pessoas que nos assistem a ter uma Bíblia em mãos e poder acompanhar então esta leitura do livro de Eclesiastes no Velho Testamento, no capítulo 9, dos versículos 3 ao 10, que eu vou ler assim rapidamente e pedir que o pastor Sérgio Alves comente conosco então. Diz o seguinte: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deus faz nesta palavra do rei Salomão, que faz uma liberação do conhecimento de Deus, que revela o propósito do homem e o plano que Deus tem com o homem no seu projeto. O que ele está dizendo? Que o homem na Terra, ele nasce numa condição que por si só ele não consegue se autossalvar. Ele carrega uma natureza em que é maligna e que não tem como ele fazer nada por si mesmo para mudar essa realidade sem a interferência de Deus em suas vidas. No segundo momento, o Senhor fala que se ele não procurar a restauração de Deus, ele será condenado eternamente. Mas também fala nessa segunda parte de que há um prazer para o homem nesta vida, que é encontrar-se com Deus e mudar a sua natureza e seu coração para expressar Deus nessa terra. Que aí então ele cumpre o propósito e o plano pelo qual Deus colocou ele aqui, que é junto com Deus expressar a divindade do Senhor nessa terra, para testemunho para todas as pessoas daquela geração onde ele vive. Isso é uma corresponsabilidade que todos têm para com Deus, de procurar esse Deus para serem transformados e para Deus ter uma expressão através do homem para mostrar a sua bondade, o seu amor, a sua perfeição, a sua sabedoria e debelar essa crise de identidade que as pessoas vivem hoje. Exatamente. Que é muito importante. Então,
em suma, o homem que não achar Deus nessa vida, ele está perdido. Olha, Perdeu. pastor, eu creio que a única maneira da gente, como diz lá na palavra, o Senhor é a minha porção, né? É a única coisa que pode nos trazer assim uma paz e uma alegria permanentes, mesmo diante de tantos problemas. É uma coisa quase inimaginável, mas se consegue, não permanentemente, porque nós, né, somos tão pequenos e incrédulos ainda, né, tão fracos e cegos, mas o que realmente pode nos dar satisfação nesses altos e baixos que são a nossa vida, porque hoje a gente conversando com qualquer pessoa, não existe alguém que eu conheça que não tenha problemas de alguma ordem. Às vezes saúde, às vezes família, às vezes relacionamento, às vezes trabalho, enfim, em tantas áreas, né? Então as pessoas estão sempre com problemas, passam períodos muito bons às vezes, mas tão fugazes, né? E a palavra ali diz, né? Vive a tua vida fugaz. Tudo passa muito rápido e a gente não pode ficar esperando o dia que não houver mais problemas. Porque esse dia, eu creio, não vai acontecer de uma forma permanente. Serão dias que haverão. E Deus diz ali, não é? Goza a tua vida, né? Todos os dias da tua vida fugaz que Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças, né? Dentro daquilo que Deus nos deu para fazer. Né? Porque as pessoas hoje querem fazer muitas coisas que elas não podem, não conseguem, e aí se estressam, se amarguram, se entristecem, ficam doentes, e há uma cobrança tanto de outros para com ela, quanto dela para com ela mesma, não é? Veja, eu li uma vez, não me lembro se foi num livro, não sei quem é o autor, não sei quem falava disso, eu já esqueci, mas eu achei tão interessante a simplicidade para explicar o propósito do homem, né? Que o homem foi colocado na terra para achar o reino de Deus e viver na dependência de Deus. Então o homem vive a sua vida desde que nasce procurando entrar no reino de Deus, só que ele não sabe que ele procura o reino. Né? E aí ele citou um exemplo, e ele fez uma pergunta para a sua plateia na época, isso aí foi um relato de uma prédica. Ele me fez uma pergunta para o povo: o que é que tu bota para o lado de dentro, mas fica sempre do lado de fora? Todo mundo ficou pensando no enigma. E ninguém conseguiu responder. Então, é o botão de uma camisa, de uma blusa. Você sempre vai colocar ele para dentro da casa, mas ele vai ficar do lado de fora sempre. Tá? E o homem na vida, desde que nasce, ele fica tentando entrar no reino sem saber o que ele quer o reino. Mas quando ele acha que encontrou a riqueza, o dinheiro, a satisfação natural, ele acha que entrou para o reino, mas ele está do lado de fora do reino ainda. Sim. Entende? Acha satisfação nisso muitas vezes, mas daí tem outras coisas a descoberto, né? Exatamente. Pessoas e coisas nunca vão nos colocar no reino. Uma vida bem sucedida naturalmente não nos coloca no reino. Nos dá um certo prazer temporal. É verdade. E às vezes nem isso, né? E às vezes nem isso. Essa consciência que nós precisamos ter, não é? E de que tudo sucede a todos, né? E avaliar o que está dentro do nosso coração. Isso é uma reflexão muito grande, é uma busca que requer coragem, né? De olharmos para dentro de nós mesmos, o que há dentro de nós. Porque a solução dos problemas não está fora de nós, está dentro de nós. É lá que nós temos que buscar. Veja que a salvação é algo que o homem nasce procurando e às vezes nunca encontra na vida, né? E é um mistério. Busca em lugares errados, né? Busca em lugares errados, porque dos ensinamentos seculares que são totalmente desalinhados com a verdade, né?
É verdade, muitas vezes não entende por que as coisas não dão certo. É difícil, né? Complicado. Temos que buscar essas respostas aí, né? Junto a Deus, que está dentro de nós. Então, Amém. está dentro de nós. Não é como nós vimos no primeiro bloco, não é? Deus Amém. habita dentro de nós. Vamos buscar acessá-lo. Bater naquela portinha lá, né? Mas, pastor, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas também felizmente, né, podemos estar aqui mais uma semana conversando, refletindo sobre essa palavra, aprendendo, né, e tendo esse incentivo para buscarmos a Deus, para buscarmos a nossa felicidade, a nossa alegria, né, viver a porção que o Senhor nos deu aqui na terra. Então, muito obrigada e nós esperamos estar novamente com você aqui na próxima semana. Ok. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Viver